Estúdio localizado na Rua Joaquim Nunes, 244, transmitindo de Camboriú, Santa Catarina, com propagação de seu sinal para o Brasil e o mundo. A Rádio Voz Missionária. 10h32. Escola Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente quiserem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fosses inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Com essa palavra nós queremos cumprimentar todos os irmãos, a começar aqui pelo Charles Brito, que está na técnica de som. O Fabiano deve estar tomando café, porque eu passei ali, tinha uma mesa com tudo quanto é coisa. E os irmãos de casa, paz do Senhor, estamos aqui para mais uma aula abençoada, né? A oportunidade que Deus nos tem dado. Então, nesse momento nós vamos orar, pedindo aos irmãos que compartilhem o canal aqui, né? Pegue aí o link da Escola Dominical no YouTube e coloque nas redes sociais dos irmãos para lembrar os outros de assistirem, acompanhar com a gente. Eu já estou fazendo isso, já fiz isso, que eu tenho a página do Elia Uller e Kátia Uller, e tem uma outra, tem o perfil pessoal, tem a página Elia Uller e Kátia Uller, e tem uma página da Escola Bíblica Dominical do Facebook, e aí eu compartilho nas três também, né? Muito bem, nós vamos orar nesse momento e vamos começar a nossa aula de hoje, né, que hoje o assunto é muito importante, assunto sobre a perseguição.
Deus, obrigado por esse momento. Apresentamos a Ti essa aula, que seja mais uma vez muito edificante, que todos sejamos alcançados, abençoados e que a Tua palavra venha encontrar um coração aberto para recebê-la. Fica conosco, abençoando a nossa vida, nos guardando de todo mal, nos abençoando, dando saúde ao doente, levantando o caído, dando esperança aos desesperados. Em nome do Senhor Jesus nós Te louvamos. Abençoe essa aula, fica conosco, nós Te pedimos. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos. Como eu disse, Fabiano não chegou ainda, mas nós estamos aqui. Hoje nós vamos falar a lição número 7, 17 de agosto de 2025. Uma igreja que não teme a perseguição. O textual é Atos 5:29, que diz: porém, respondendo Pedro e aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. A verdade prática, hoje a igreja que não teme perseguição, né? A verdade prática em relação à verdadeira igreja cristã, há verdades inegáveis. Primeiro, será perseguida, não é de assustar. E segundo, Deus a protegerá. Então não tem como escapar dessa perseguição, mas só que Deus estará conosco. Quero mandar um abraço aqui, irmão Soares Matos, José Soares Matos, aqui do canal do YouTube, que eu estou acompanhando com os irmãos. Eu sempre leio os comentários ao vivo aqui no YouTube, então é importante que os irmãos mantenham uma barrinha vermelha sempre no final aqui, né? Para sempre estar ao vivo, para quando os irmãos fizerem uma pergunta, a pergunta seja relacionada ao assunto do momento, fica mais fácil para a gente. Então a irmã Anália Silva, Regis Alencar, Rubem Alegre, Maria Aparecida, Helenir Floriano Pedro, Narcisa Kogler, Andréa Leal, Magno Franklin, Tuca Guerreira, Denise Soares, Maria José, Jane Calnin, Márcio Vieira, Célia Paulo, Daniel Peirão, Ana Paiva e Viviane Betim. São os irmãos que comentaram até agora no YouTube. Já temos 100 pessoas assistindo a Escola Dominical. São todos bem-vindos e os demais que forem entrando também, pode deixar o seu comentário aqui, que é muito importante para nós. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer colocação, os irmãos tiverem para falar, podem levantar a mão aí, né? Como levantar a mão? Pelo canal, tá? Então os irmãos, quando escrevem, equivale a levantar a mão e dizer, por favor, eu quero fazer um comentário. É a mesma coisa, só que aí os irmãos vão entrar no YouTube e vão escrever ali no chat ao vivo, e a gente vai acompanhar e respondendo os irmãos, conversando com os irmãos e fazendo a nossa aula. Muito bem, o texto é Atos 5:25 a 32, depois Atos 12 do 1 ao 5. Atos 5:25 ao 32, né? O capítulo de Atos é 5, o versículo é 25 até 32, depois Atos 12 do 1 até o 5. E chegando anunciou-lhes dizendo, eis que os homens que encerrastes na prisão, sempre tem né? E chegando fazendo fofoca, anunciou-lhes dizendo, eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 12:1. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João,
E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Essa aqui é a igreja perseguida, a igreja do primeiro século. A gente se assusta às vezes com um pouquinho de perseguição. Você imagina nessa situação aqui, a igreja se tornou uma ameaça à ordem e ao estabelecimento, à continuidade da religião judaica, e eles decidiram exterminar com os cristãos. Só que quando há uma ideia, se essa ideia sofre muito ataque, a tendência dela é o inverso, ela começa a crescer e se espalhar. Então eles lutaram por mais de 300 anos. Olha só, o império era um império, não era uma democracia como nós temos no Brasil. Era um império, por mais de 300 anos, fazia perseguição aos cristãos. Mataram milhares de cristãos. O resultado foi, o império foi vencido e teve que se curvar ao cristianismo. Até o imperador, que até nominalmente se disse cristão, e tornou o cristianismo uma religião oficial. Então imagina quanto de luta durante esses 300 anos. É muito tempo e muita luta. E a igreja chegou até nós, debaixo de perseguição, de luta. Não foi fácil, mas chegou até aqui. Então a igreja, irmãos, ela não vai desaparecer. Nenhuma perseguição vai destruir a igreja. A Bíblia fala: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja vai continuar. Muito bem, aqui está a minha tia mandando mensagem também. Bom dia, na paz do seu querido sobrinho, Deus te abençoe sempre. Tia Clarinda, bênção, também te amo, obrigado pelas palavras. Você é uma bênção para a minha vida, sempre foi e vai continuar sendo. Vamos aqui à introdução. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória a seu povo. Assim, nessa lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Jesus disse: se o mundo não vos ama, é porque você não é deles. Então a igreja, ela não pactua, ela não será aceita. E aí você percebe a agressividade em relação às pessoas de fora com os princípios e valores cristãos do reino. Nós temos o nosso próprio reino, nós temos a nossa própria cultura e nós temos o nosso código de comportamento. E isso incomoda muito. Sabe por quê, irmãos? Porque nós, cristãos, que temos a Bíblia e somos aconselhados e orientados, a gente tem por direito e também por obrigação de ser pessoas pautadas na ética e a vida cotidiana diferente dos demais. E basta você respirar que isso já incomoda, porque as pessoas têm inveja do estilo de vida. E outra, que o nosso estilo vai contra aqueles outros valores que são pregados e defendidos por essa geração. Então, se você for junto com a multidão, não vai sofrer nenhuma retaliação, não vai precisar remar contra a correnteza. Agora, a partir do momento que você decide agir diferente, incomoda. Isso em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Se você limpar o chão, vamos supor que tem aí uma empresa que tem 3 horários de 3 horas, de 8 horas, 3 vezes 8, 24. E no seu turno você limpa muito melhor do que os outros 2,
além de você limpar melhor, você vai sofrer com a retaliação dos outros que vão começar a invejar. Então, quem quer fazer alguma coisa diferente, fazer certo, deixar bonito, ajeitar as coisas, fazer com excelência, deve estar preparado para retaliações. Porque quem não tem o objetivo de fazer com excelência, fica incomodado com quem faz. E aí eu vejo que muitos não estão preparados, né, porque começam a fazer alguma coisa bem feita. Sei lá, está regendo um coral na igreja, abriu um pequeno negócio, está se dando bem. E aí começa a ficar frustrado, decepcionado e ofendido por perceber que até mesmo da família pessoas começam a criticar, falar mal, puxar coisas do passado, humilhar, desprezar, porque começam a ficar incomodadas. Então, quando você decide começar algo novo, entenda que isso vai incomodar algumas pessoas. E a igreja é alguma coisa nova que está crescendo dentro do judaísmo. É claro que ela ia sofrer perseguições. E isso aconteceu, né, no primeiro século. Então é isso que nós vamos tratar aqui nesse momento, tá? Aqui as mensagens do YouTube, os irmãos estão comentando, né? E a Mancássia Aparecida aqui colocou também, chegando agora, graças a Deus. Então nós estamos acompanhando os irmãos e falando aqui a palavra de Deus. Vamos para o ponto 1. Ô Charles, faz um favor para mim de pegar uma água. Eu não peguei e eu achei que o Fabiano viria. Ele também não mandou mensagem até agora. Deixa eu ver. Não mandou mensagem nenhuma. E nós vamos continuando aqui. Os perseguidores. Na Bíblia vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos 5, 17 e 24. Atos 5 menciona 3 grupos: sacerdotes, saduceus e capitão do templo. 3 categorias já em Atos 5 de perseguidores. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham apoio dos sacerdotes e dos anciãos, e dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes. Obrigado, Charles, pela água. Tem uma caixa d'água aqui, né? Criando dificuldades sempre que podiam. Os anciãos eram líderes judaicos influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, ou seja, eles ficavam intermediando, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos 4:1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esses grupos, cada um com a sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. O pior grupo aqui, irmãos, eu não sei quem é o pior, mas dos piores grupos aqui, os saduceus, que ficavam intermediando religião e política. A voz deles ecoava nos dois mundos. Sempre que o mundo religioso e político se mistura, não dá certo. E sempre que se afastam demais, ocorrem perseguições, principalmente por parte da política. Mas aqui a perseguição era dupla. Os cristãos não tinham apenas os religiosos como perseguidores, mas também os políticos. Então não tinha como escapar de um lado ou de outro. Eles incomodavam tanto a religião judaica quanto a política daquela época. Então era uma situação muito difícil para a igreja. Então aí tínhamos lá, para resumir aqui, né, os saduceus, né, que era um grupo bem considerado, né, os sacerdotes e o capitão do templo, que era um guarda policial do templo, que fazia a segurança ali, que também acabou sendo ali influenciado a perseguir os cristãos. Chegou o Fabiano, não tá começando a suar. É isso, na correria, né? Chegasse a passar ali perto daquela mesa ali, não, né, Fabiano? Não, passei longe já para não ser tentado, né? Já estava atrasado e bem atrasado, né? Pai do Senhor a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio, né? Pelas redes sociais. Depois que a gente passa dos 18 anos, a gente tem que olhar bem as coisas, né? Se não se engana, né? Eu olhei no relógio e pensei que era 8 e tinha visto 8:30, mas não, era 9:30. E aí eu acabei atrasando, estava na minha mente 8:30, só não dá tempo de fazer isso, fazer aquilo outro.
De repente a Simone disse, não, já são 10 horas, aí começa eu na correria, né? Até tratar dos Galizé tudo. Então que Deus abençoe. Tá em que parte, irmão Eliel? Eu li o primeiro tópico, agora é o segundo aqui, esferas da perseguição. Uhum. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas. A religiosa, por verem a mensagem de Cristo como ameaça. E política, os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Então, a parte A do segundo ponto do primeiro tópico. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 17 ao 18, nós temos aí uma narrativa. À medida que os cristãos testemunhavam a sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular. Aí é o problema. Atos capítulo 2 e versículo 47. Muitos já haviam aceitado a fé. Atos capítulo 4 e versículo 4. Esse número continuava crescendo. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. E na esfera política, em Atos capítulo 12, versículos 1 ao 5, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política. Na esfera pública, ali o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro, sabendo que Pedro era o líder de destaque entre os apóstolos. Queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. Atos capítulo 12 e versículo 3. Tentar ganhar a coisa popular, né? O que acontece aqui é que nós temos a política e a religião perseguindo, aí o rei, que era um dos 4 governantes, houve 7 Herodes na história e tem 4 na Bíblia. Esse Herodes, que é um tetrarca é um governo que gerencia, que governa uma parte de outras 3 partes. Então são 4 partes que a Palestina foi repartida. Um desses estados era governado por Herodes. Ele matou Tiago no capítulo 12, que era um dos apóstolos, e isso agradou os judeus, porque eles imaginavam que matando pessoas iria acabar com a ideia ou com o cristianismo. E isso agradou tantos os judeus que ele imediatamente mandou prender Pedro, para continuar aumentando assim a sua popularidade. Então, pela busca da popularidade, a igreja passou por um momento muito difícil. E a sensação de perda por parte dos fariseus e saduceus, porque os saduceus e fariseus, eles se opunham um ao outro teologicamente. Porque os saduceus não acreditavam em anjo, em espírito, nem em inferno, nem em céu, nada que fosse sobrenatural. Eles eram o que a gente tem hoje de teólogo liberal. Teólogo liberal é um teólogo que conhece a Bíblia, mas nega a sua inspiração, a sua autenticidade, nega os milagres, explica a Bíblia de um modo a minimizar o momento milagroso na vida de Jesus, no Antigo Testamento, procura usar a Bíblia como se fosse só um livro de poesia e assim por diante, né? Esse é um saduceu. Já os fariseus, eles eram zelosos, mas eles tinham um problema, eles eram hipócritas. Eles serviam apenas na aparência. Eles queriam ser vistos como santarrões, como observadores da lei, como seguidores do mandamento, e eles ainda estreitavam mais o caminho, colocavam regras humanas além daquelas que já existiam no Antigo Testamento. Então nós tínhamos 2 grupos. Mas quando eles encontraram um inimigo comum, tanto os fariseus quanto os saduceus que se opunham, eles se uniram contra a igreja. Até tem uma passagem, Fabiano, que Paulo ele percebeu que o Sinédrio, que era o fórum judaico, a Suprema Corte judaica, era dividida em 2 partes principais, saduceus e fariseus. Aí ele foi lá e contou que ele estava sendo condenado por causa da ressurreição dos mortos e por causa da pregação do evangelho de Jesus e tal, e sobre uma visão que ele teve. Quando ele disse isso, ele dividiu porque os fariseus acreditavam em anjo e tudo mais. Mas os fariseus não, os saduceus não. E aí ele conseguiu rachar o Sinédrio ao meio.
Aí tinha o voto de Minerva para dividir. Ele conseguiu se safar e ele não morreu porque ele recorreu a Roma, né? E isso aconteceu. Mas na época de Jesus, da condenação de Jesus, era o mesmo grupo. Sim. Só que eles conseguiram uma condenação para Jesus, uma condenação completamente equivocada, porque Jesus foi condenado injustamente. As testemunhas não eram suficientes, as alegações eram falsas, as provas eram muito fracas e eles decidiram pela condenação e lavaram suas mãos. Mas Jesus foi condenado injustamente. Esse mesmo grupo, depois da morte e ressurreição de Jesus, continua perseguindo a igreja e atacando e matando cristãos. Então isso que a gente vê aqui, ó, as duas esferas da perseguição. Religiosa, o judaísmo persegue, e política, porque o rei Herodes, Pilatos, que era o governador de toda a região, e Herodes, né, que especialmente aqui, esse Herodes aqui de Atos 12, que acabou representando a perseguição política aos cristãos. Então a igreja nunca deixou de ser perseguida. Às vezes em um determinado país ela não sofre tanta perseguição, só que ela deteriora moralmente. Você está entendendo? Outro tipo de perseguição, né? Isso. A igreja, quando ela é muito perseguida em um país, ela tende a se unir e ser autêntica. E quando ela está em um país que é muito livre a pregação, a expressão de culto, apoiada pelo governo e tal, ela passa, na sua maioria, né? Não na sua totalidade, ela passa a ficar mais vinculada ao Estado e buscar mais heresias, se envolver com coisas erradas, e infelizmente isso acontece. Fabiano? Porque, lembrando que os judeus aqui, que a gente fala aqui, é a elite, né? Que não queria perder sua posição. Isso. Herodes era rei da Judéia ali, também havia conflito com os judeus, porque eles não aceitavam muito, porque ele não era judeu mesmo, né? Havia ele era edomita. Edomita, né? Então havia um conflito ali. E outra coisa, ele era rei ali da Palestina, daquela região da Judéia, só que ele era vassalo de Roma também, né? E toda aquela região vivia em conflito. E Roma não gostava daquele conflito, né? Uhum. Tanto é que veio Pilatos para cá, para ali, para tentar resolver algumas questões, né? Para tentar manter a ordem ali, porque havia muitas revoltas ali, né? Até o próprio Barrabás ali, que viu, era um revoltante ali, que de vez em quando criavam as dissensões ali e havia as guerras. Então o que eles queriam ali? Usaram disso tudo aí para dizer, olha, para a gente manter a paz, esse caminho, essa seita que começa a se levantar aí, precisa ser destruída, né? E aí começa a se levantar os líderes, porque não querem perder sua posição e a sua mordomia, porque nós estamos falando da parte elitizada e a parte rica que dominava, né? O povo estava em escravidão, vamos dizer assim. O povo vivendo de uma forma muito difícil, porque sobre o jugo de Roma, sobre o jugo da religião, sobre o jugo dos líderes, né, não aceitavam. E aí quando começa a vir Jesus a pregar a mensagem do Evangelho, começa a haver uma libertação, né, da parte do mal, e também um estilo de vida diferenciado começou a atacar, e aí começou a atacar, eles começaram o quê? A perseguir, né? Uma vez eu ouvi num pastor, ele falando sobre um outro pastor, até queria ver o nome aqui, sobre perseguição, e porque ele era um pastor na China, e a China hoje nós temos uma das maiores igrejas, hoje na China. Só que ela é uma igreja escondida no subterrâneo. Então, são pequenos grupos que se juntam. Não se pode ter uma reunião grande. São pequenos grupos de 20 pessoas, 30 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas, escondidas, né? Porque se o governo souber, essas pessoas são condenadas à morte, né? Então, o que ocorre? Até Bíblia e tudo mais não pode ser. Quem pode exercer, até certo ponto, a sua religião dentro da China são os estrangeiros que moram lá e que trabalham nas empresas, tal. Esses podem até certo ponto, né? E tem algumas não pode propagar, e há algumas igrejas abertas lá, presbiteriana, batista, eu acredito que até mesmo a Assembleia aberta, só que são controladas pelo governo. Você não pode falar abertamente tudo sobre a Bíblia. Tem uma planilha que eles devem seguir. Seguir tudo certo ali. Sair fora. Isso. Prisão. E esse pastor, ele foi condenado lá e tal, e ele conseguiu fugir. Ele mora nos Estados Unidos. Eu me falhou o nome dele agora. E aí ele foi fazer uma conferência no Brasil.
E o pastor Luciano Subirá, acho que eu já falei isso aqui, foi conversar com ele, depois tiveram a oportunidade de sentar com ele. E o pastor perguntou para ele sobre a perseguição. Como eles conseguiam sobreviver, como os irmãos lá conseguiam sobreviver, manter a fé mediante a tão grande perseguição. Só que ele colocou a ênfase que a perseguição lá era muito grande. E ele dizia, nós moramos num país livre. Aqui nós podemos propagar o evangelho, nós podemos falar o que nós queremos. E ele disse, a perseguição na China, ela é dura. Mas ela é menos dura, menos danosa do que a perseguição de vocês. Ideológica. Aí o pastor Luciano Subirá disse, mas como que a nossa perseguição é mais dificultosa do que a de vocês? Como ela produz mais dano? Né? E aí ele disse, porque a nossa perseguição nos aproxima de Deus. E a perseguição de vocês afasta vocês de Deus. Através da mordomia, através do conformismo, da decadência moral e de tudo mais. Afasta vocês de Deus. Então isso é hoje o que a gente está vivendo. Né? Um cristianismo que... Uma coisa que eu me pergunto e me traz certo inconformismo... tipo a quantidade de congregações que nós temos. Quando eu falo congregações, são todas as igrejas assim, sim, onde as pessoas congregam, né? Porque a igreja não são os templos, e sim as pessoas que ali compõem. Então, quando a gente olha nas cidades, a quantidade de igrejas que tem e suas denominações, e não tem mudado, não tem produzido efeito na nossa nação, visto que a gente vê o crescimento de violência doméstica, violência sexual, pedofilia, abusos, drogas que tem devastado, né, o nosso contexto. Inclusive, agora estão tentando nominar, acho que é no Rio de Janeiro, os crentes que são traficantes, vamos dizer assim, as facções lá que são evangélicas, que são evangélicas e são do tráfico, né? Então, tudo isso aí, o que está acontecendo? O que o nosso cristianismo está fazendo de diferença? Né? Então, essa é uma pergunta que fica. Então, essa esfera de perseguição que muitas vezes nós não percebemos, porque ela nos traz uma mordomia, nos traz uma calmaria, e a gente não quer. Fabiano, o irmão Magno Franklin, ele pergunta se tem algum texto na Bíblia em que Paulo foi colocado na arena com leões. Não tem. Esse texto não tem. Quando ele escreve a 2 Timóteo, que ele fala do julgamento dele, que ele diz que ele foi temporariamente ali absolvido, ele diz que ficou livre da boca do leão. Os estudiosos acreditam que foi um eufemismo, ou ele colocou ali a palavra leão, tipificando o imperador, né? Na época, sim, se eu não me engano, era Nero. Por quê? Para evitar que ele fosse assassinado. Né? Nero queimou, foi 1000 cristãos, né, numa noite para eliminar Roma, né? Isso, ele queimou a cidade e colocou a culpa nos cristãos. Então aí está a explicação. Então os sofrimentos de Paulo, irmão Magno, estão em 2 Coríntios 11, 23. Tenho sido posto na prisão muitas vezes, chicoteado em número incontável de vezes. Tenho enfrentado a morte a cada instante. 5 ocasiões diferentes, os judeus aplicaram-me o terrível castigo de 39 chibatadas. Apanhei com vara 3 vezes, fui apedrejado 1 vez, 3 vezes sofri naufrágio. Numa ocasião fiquei em alto mar a noite inteira e durante todo o dia seguinte. Tenho viajado quilômetros e mais quilômetros e estado frequentemente em grande perigo de transbordamento de rios, de salteadores, do próprio povo, dos judeus, assim como nas mãos dos gentios. Enfrentei grandes perigos de multidões nas cidades, de morte no deserto, de mares tempestuosos, de homens que afirmam ser irmãos em Cristo e também não são. Tenho suportado a canseira, a dor, as noites sem dormir, muitas vezes tenho sofrido fome, sede e ficado sem o que comer. Muitas vezes tenho tremido de frio sem roupa suficiente para me agasalhar. Depois, ao lado de tudo isso, tenho a constante preocupação com a marcha das igrejas que tenho que cuidar. São os sofrimentos de Paulo. Que versão que você leu? Eu li na Bíblia Viva. A Bíblia Viva, isso. A importância da gente ler a palavra de Deus em outras versões. Em outras versões. Não são em outras traduções. São em outras versões, né?
onde usa a palavra mais atualizada, né? A gente consegue entender melhor. Isso. E uma pessoa que vai escrever, né? Regozijai-vos e regozijai-vos Ele sempre no escreveu na Senhor, prisão, né? isso. Na prisão, em Filipenses. Nós reclamamos, às vezes, por tantas coisas, né? A igreja do lado de casa, muitas das vezes nós não víamos a igreja. Ou reclamamos do pastor ou do irmão que às vezes não olhou para a gente, porque estava com outros problemas também, estava pensando em outras coisas. E a gente vai entristecendo. Amém. Né? Então devemos seguir aqui. A igreja enfrentará oposição. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes, é visto como antiquado e preconceituoso e indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. A primeira vez que o apóstolo Pedro se manifestou ali em Atos, né? Que daí eles foram presos, foram chicoteados e tal. E disseram, vocês não anunciem mais esse evangelho, né? Sim. Vocês não falem mais dessas coisas, né? Aí eles vão dizer, importa mais obedecer a Deus do que aos homens, Isso né? é o textuário. Isso. Eles enfrentam, né, o império. Isso. Porque o problema aqui não é ter Jesus como Salvador. Vejamos bem, nunca o sistema, o mudanismo, não tem problema ter Jesus como Salvador. Você pode seguir sua religião, sua religiosidade, eles não vão interferir em nada. O problema está quando nós confessamos Jesus como Senhor. Aí começa o problema. É o que o mundo não quer. O problema não é os cristãos em si, mas é aquela parte dos cristãos que não negociam valores e crenças. É o que aconteceu voltando lá, Esther, né? O que não se curvava perante Naamã, esqueci, Mardoqueu. É aquilo ali, o que quer é o que se curva ao sistema. O que acontecia? Os fariseus ali serviam, tinha a sua religião judaica, faziam os preceitos, tudo certinho. Mas também obedeciam, não denunciavam o Império Romano. Não com palavras, que a nossa denúncia não é com palavras. A nossa atitude é com atitudes. Não, pode seguir, Fabiano. Pode ir para o tópico 2. A igreja enfrentará oposição. A igreja sempre enfrentará opositores. Já leu. É o tópico 2 ali. Um anjo de Deus. A igreja protegida. O nosso segundo tópico. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 19. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença dos anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro na prisão. Atos capítulo 12, versículo 7. Com Filipe em sua missão evangelística. Atos capítulo 8, versículo 26. Em sua missão na casa do centurião romano, Cornélio. Atos capítulo 10, versículo 3. E com o apóstolo Paulo em alto mar. Atos capítulo 27, versículos 23 e 24. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus 1 e 14. Assim, os anjos eles estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. Deus envia anjos, né? A gente vê aqui em Atos 5:19, né? Os apóstolos tiveram livramento. Nós vemos Atos 12 ali, né? Que sobre a libertação de Pedro, um anjo abriu a porta da prisão, acordou ele foi seguindo o anjo. Filipe, em Atos 8:26, Cornélio, quando o anjo ele teve uma visão, né, em que um anjo dizia para ele que era para chamar Pedro. Atos 27:23, Paulo no meio de toda aquela tripulação e os presos naquele barco, ele disse que ninguém vai morrer porque um anjo da qual eu sou e sirvo apareceu-me essa noite e me disse, né, que todos irão se salvar. Então o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Estão a serviço que onde a salvação. O que a gente não pode ficar orando a anjo, fazendo campanha para aparecer anjo. E a gente vê muito isso, né? Adoração a anjos.
E ali em Apocalipse 19:10, mediante toda a revelação que João recebeu na ilha de Patmos, ele tentou lançar-se aos pés do anjo para adorá-lo. Mas o anjo diz: não faça tal, pois eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Então, conservo é servo do servo. Nós somos servos de Deus e os anjos estão a nosso serviço por uma ordem divina. Nós não vamos dar ordem a anjos, irmãos. Para com isso. Quem dá ordem aos anjos, está na Bíblia, é Deus. E tem crente achando que pode mandar nos anjos. Né? E tem alguns que usam a visão de anjo para assustar os outros, né? Olha, tem um anjo que está falando comigo e se vocês não fizerem o que eu quero, vocês vão ter problema. Mas nada disso deve assustar ninguém, porque o ser humano algum pode manipular o mundo espiritual. O mundo espiritual está fora do controle humano. Agora, que Deus protege a igreja, isso está claro aqui nesses versículos que nós lemos. É Deus quem cuida da igreja e Deus que cuida de nós. E há muitos livramentos que são livramentos que Deus enviou anjos para trabalhar em nosso favor. E que às vezes a gente não percebe, ou às vezes percebe, mas não agradece. Não é? Por exemplo, ontem de manhã quase que eu atropelei um cavalo. Gente, eu agradeci tanto a Deus, porque assim, quando você atropela um cavalo, primeiro que é um estrago material muito grande, e o dono do cavalo, ele não vai aparecer, e o cavalo não tem placa, e aí vinha uma carroça com vários cavalos e um caminhão atrás, e esse cavalo saiu do meio dos dois, e veio na pista contrária. E, gente, isso é um perigo, você não imagina. E assim, ó, eu escapei por um triz, por nada mesmo, assim, só por Deus mesmo, irmãos. O meu coração disparou. Eu agradeci tanto a Deus por ter se escapado daquela situação, porque eu poderia me machucar, teria uma perda material muito grande, né? Mas a pior seria eu mesmo, né? Naquela situação ali. Mas graças a Deus que eu me escapei. Então eu posso agradecer a Deus e dizer que isso foi um livramento. E quantos livramentos você já recebeu no trânsito, na sua vida, e que foi a mão de Deus? Você sabe que foi Deus. Crentes que eu vi relatos que o carro não tem como tirar uma garrafa d'água dentro do carro. E a pessoa saiu com vida ali de dentro. Irmãos, isso é só um milagre de Deus. Uhum. Casamentos. Ontem eu fui lá em Bombinhas dar palestra para os casais do campo lá. E o pastor, um dos pastores lá da igreja falou assim: irmãos, eu estou 40 anos casado e o meu casamento é um milagre. Não que é tão impossível viver junto, mas assim, é milagre de Deus. Porque ninguém é bom. Não tem bom. Essa que é a grande realidade. Nós somos falhos. E estar junto há tanto tempo é um milagre. Hoje em dia você mostrar a certidão de casamento para alguém e tá ali 30, 40, 50 anos de casado, assusta. Como que tá esse tempo todo casado? Não é? A pessoa fica se perguntando. Parece que o que é certo hoje é errado, sei lá, né? Mas irmãos, é proteção de Deus. Irmão, Deus que cuida da nossa vida, é Deus que cuida do nosso patrimônio, seja ele pequeno ou grande, mas é um patrimônio. Deus cuida da nossa saúde, Deus cuida do casamento, do ministério. Irmão, ninguém sustenta isso sozinho. Às vezes eu venho para cá, para o rádio, eu fico pensando assim: meu Deus, quem sou eu para estar ali dando aula com um alcance de tantos irmãos e tantos lugares que eu vou pregar, e os irmãos falam: eu escuto todo domingo, manda um abraço pro Fabiano, tô ouvindo vocês. Irmãos, é só Deus vai ter misericórdia, porque é um fardo muito maior do que a gente pode carregar. Se não é a graça de Deus, a gente não continua. Tudo que a gente tem é a mão de Deus, é a graça de Deus junto comigo, como disse Paulo. É Deus que faz. O dia que a gente se assentar numa cadeira e pensar assim: eu mereço, eu tenho capacidade, eu posso, eu tenho potencial, a primeira enxaqueca, a primeira diarreia, a primeira dor de barriga, o primeiro mal-estar, a primeira tontura, você descobre quão fraco você é. Irmãos, a gente sobrevive menos que uma sacola plástica. A vida passa muito rápido e a gente não percebe quão finito nós somos e quão fracos somos e o quanto dependemos de Deus. Se não fosse Deus guardar a igreja, não teria igreja.
Não seríamos nós aqui. Seríamos, sei lá, qualquer outra coisa, mas Deus guardou a palavra. Deus protegeu esses crentes. E a palavra continuou e chegou até nós. Louvado seja Deus, até em países totalmente fechados. Tem gente que admira o regime chinês, acha bonito acordos com chineses. Irmãos, a China é um país como qualquer outro, claro, é um país socialista. Mas há milhões, 80 milhões de presidiários que estão na produção, inclusive de Bíblias. A China é o maior produtor de Bíblias do mundo. Mas lá a Bíblia é proibida. E quem que produz tudo isso que você compra? Um suporte de celular, um chip, uma cadeira que vem lá, made in China. Quem é que produz isso? São pastores que foram presos, padres que estão lá, né, no regime, trancados. São opositores políticos. Todas essas pessoas, essa categoria de gente, são pessoas que estão trabalhando na produção por uma xícara de arroz por dia. Uma xícara de arroz por dia. Como é que um vestido que você aqui com costura, com mão de obra, com um pano, com uma linha, com mão de obra de máquina, com tudo, você paga R$150, mas pela internet você compra por 20, por 30, com quanto que sai de lá? Mão de obra escrava, né? Sai por R$2, R$1,50 um vestido. Por quê? A mão de obra é zero. É zero. A própria mão de obra escrava produz o alimento de quem trabalha escravo. E às vezes a gente não percebe isso. Não se fala sobre isso. A gente não se envergonha disso. Há crianças que trabalham na produção. E às vezes a gente não sabe, essa informação não chega. E a gente acha até bonito, né? Os carros chineses invadiram o mercado brasileiro. Estão aumentando cada vez mais. Mas é assim, irmãos. Aí, se a gente não tomar cuidado, as portas se fecham para a igreja. E aí nós ficamos também confinados. E a nossa liberdade de falar e opinar também se foi embora. E o nosso poder qual é? É o voto. Nós temos o poder de votar naqueles ideais que defendem a fé cristã. A ideologia da Bíblia, da palavra, de valores, de princípios, é aquilo que a gente deve fazer, né, para buscar, né, representar o mundo. A igreja, ela está no mundo, ela é o sal, ela tempera, ela equilibra. A igreja deve levantar a bandeira do evangelho e pregar o evangelho a pessoas que estão aprisionadas e vivem cativas. E foi isso que eu falei, né? Se a gente bobear com isso aí, a única ferramenta que a gente tem é o voto. Não é a discussão entre as pessoas. Não adianta atacar as pessoas por causa de ideologia. Não adianta. Primeiro a gente faz uma briga, vai lá e vota errado. Isso. Primeira coisa é demonstrar com as nossas atitudes verdadeiramente que somos cristãos. Segundo ponto é nós votarmos em quem realmente acredita, ou que pelo menos tenha, né, uma certa inclinação para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. E outra coisa, irmão, não tenha político de estimação. Aí, se eu tivesse um filho na política, aí sim, irmãos, aí alguém fica perguntando para mim, ele é direita ou de esquerda? Irmãos, eu não sou nem direita, nem esquerda, nem centro. Eu voto em quem representa o ideal. Eu não tenho político de estimação, porque político tem um dom, decepcionar a gente. Aí você vai lá e briga pelo político, se é Bolsonaro, se é Lula, faz aquele algazarra. Irmãos, tanto um contra o outro pode decepcionar, irmãos. A situação do Brasil é só Deus. A Bíblia diz que a confiança no homem é nula. Um homem sozinho não tem tanto poder assim. É o conjunto, somos nós. Nós é que temos que nos unir e defender os nossos ideais, mesmo sem barulho. Sem barulho, nosso poder ainda é o voto. Não tem outro poder. Que poder que a gente tem? Não tem poder. Amém. É isso aí, vamos seguir a nossa lição, né? A intercessão da igreja. Atos capítulo 12, versículo 5. Diz que a igreja fazia contínua oração. Atos capítulo 12, versículo 5. Diz que a igreja fazia contínua oração. Por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro, também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro, se isso não tivesse nenhuma relevância. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente, e não temos uma explicação no texto bíblico
do porquê Tiago não foi libertado. Atos capítulo 12, versículo 2. Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu a oração da igreja e libertou Pedro. A gente não consegue entender, né? Sim. Porque no mesmo capítulo 12 tem Tiago que foi assassinado. Decapitado, né? Isso. Primeiro foi um assassinato. E no mesmo capítulo, um anjo libertou Pedro da prisão, que talvez seria assassinado no dia seguinte. Por que alguns morrem e outros não? São perguntas que a gente faz. Por que a gente perde pessoas que a gente ama? E por que Deus escolhe uns para serem mártires, que é uma semente que cai na terra e que brota de uma forma muito potencial? É engraçado isso, né, irmãos? Mas o evangelho é feito de pessoas que são assassinadas e pessoas que morrem representando o evangelho. O evangelho também é pessoas que durante um período da sua vida se dedicam fervorosamente à pregação e expansão do evangelho, mas que por algum erro, algum deslize, acabam escandalizando, despregando o que pregaram, mas o evangelho não fica desacreditado porque aquilo que aconteceu durante a vida daquela pessoa enquanto ela era autêntica, foi autenticado por Deus. Permaneceu firme. E houve um resultado. Então a gente tem que separar, né, uma coisa da outra. Escândalos acontecem, infelizmente. Mas é assim, irmãos. É como disse Paulo, quer morramos, quer vivamos. Vivamos, passamos tudo para a glória de Deus. É tudo para Deus. Então, se a morte de alguém é para enaltecer o reino, e como por exemplo o Estevão, né, que foi morto apedrejado, aquilo trouxe assim uma coisa tão extraordinária do crescimento da igreja que revolucionou, pois aquilo mexeu profundamente com Saulo de Tarso, que consentiu na morte de Estevão e que posteriormente se tornou o principal defensor da fé cristã no Novo Testamento, de perseguidor passou a ser perseguido, e das 21 cartas que temos na Bíblia, 13 são dele. As doutrinas. Então, às vezes a gente não entende por que Tiago morreu, por que Estevão morreu, porque alguns morrem, outros não. Mas Pedro também morreu, só demorou um pouquinho mais, talvez mais 20 anos. Mas morreu, foi crucificado de cabeça para baixo, segundo Eusébio de Cesareia. Sim. Eu acredito que há um propósito. Enquanto esse propósito não é cumprido, você permanece, né? Acredito que quando se cumpre o propósito, ou há um propósito, porque nós enxergamos na horizontal, né? Na horizontal, no horizonte, né? Nós não temos uma visão precisa, né? Deus vê do alto, né? Sabe de tudo e conhece de tudo, então ele sabe. Só que um dia essas respostas vão ser... tudo isso vai ser respondido, né? Só que uma coisa interessante é porque, assim, ó, como Tiago morreu logo no início ali e Pedro foi preso, isso aumentou o fervor da igreja em oração por Pedro para ele não ser assassinado. Sim. E foi muito interessante. Porque a igreja sentiu, né? Sentiu, e outra, sabia que Pedro corria risco de morte. E eu acho extraordinário porque a igreja começou a interceder por ele, que é o assunto aqui, né? E o anjo foi lá na prisão, acordou Pedro, ele estava dormindo, não sei como. Às vezes porque o cartão de crédito vai vencer amanhã, a gente não dorme, né? É aquele negócio, né? A minha paz vos dou, não como o mundo a dá, né? E o anjo acordou ele, mandou ele calçar a sandália, não esquece da sandália. Eu acho muito legal cada parte disso. Foi abrindo as portas. Ele assim, ele teve que caminhar para as portas se abrirem. Até que a última porta que dava para a rua se abriu, Pedro ainda pensava que estava sonhando. Eu acho, irmãos, eu vejo assim, ó, que tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente pensa assim, não, isso aí não é verdade. É sonho, eu estou sonhando. Deus, quando ele decide prosperar e abençoar a nossa vida, a gente fica pensando, mas não é possível, eu estou sonhando, isso não é realidade. Mas é realidade sim, pode acreditar. E aí, eu acho maravilhoso, porque nem existia controle remoto na época, e ali o próprio texto bíblico diz que os portões se abriram remotamente, como se fosse por como alguém estivesse ali abrindo, e era o anjo guiando Pedro até a porta de fora. Mas por quê? Porque a igreja orava. Aonde ele foi? Ele foi para a igreja. Qual igreja?
a igreja do cenáculo, a igreja oprimida, a igreja que estava trancada, a igreja que estava orando. E ele foi lá, como dizia o pastor Jordão, né? Bateu na porta e uma menina chamada Rode disse assim, olha, tem alguém chamando. Ela foi lá, era Pedro. Daí ela chegou e disse, gente, Pedro está na porta. Aí eles pensaram, não, ela está delirando. Não, na verdade é o anjo de Pedro, né? Que de onde muita gente tira a história de que tem um anjo que é igualzinho a nós, né? Não tem nada a ver, só porque eles disseram que era o anjo de Pedro e ela continua já tinha dizendo, sido não. assassinado e tal. Eles achavam que ele estava morto e veio só o Espírito, já que Jesus tinha ressuscitado, né? Tinha vindo. E na verdade era um milagre. Pedro estava solto outra vez. E lembrando, né? Por cada porta que ele passava tinha... Era 8 ou 16 guardas? Tem que ver o texto ali. A guarda pretoriana eram dois guardas cada período de 8, se eu não me engano. Isso. Aí cada porta tinha os guardas e ele estava amarrado aos guardas. Exato. Né? Eles foram, na verdade, eles foram anestesiados por um sono profundo, né? Sim. E agora Pedro imagina explicar isso no outro dia, como é que esse homem saiu dali, né? Desapareceu. Visto que alguns anos antes, né? Não muito, né? Aqui na verdade ele estava ligado com duas cadeias, né? Com duas correntes, algemas. E os guardas diante dos portões guardavam a prisão. Aí veio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram das mãos as algemas. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, disse-lhe mais, lançai as costas a tua capa e segue-me, né? Não esquece, a sandália e a capa. Isso. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram até a porta de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, que é como se fosse remotamente. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Quer dizer, agora você pode seguir sozinho. E Pedro, tornando assim, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Considerando ele isso, foi à casa da Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava na porta. E disseram, estás fora de si. Mas ela afirmava que era assim. E diziam, na verdade é o anjo de Pedro. Mas Pedro, perseverando em bater, quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara daquela prisão e disse, anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para um outro lugar. Glória a Deus. Como a perseguição da igreja, né? Estava tudo escondido, trancafiado. É um livramento. Não serem pegos. Às vezes a gente nem acredita num livramento, né? Parece até uma brincadeira. Mas foi um livramento de Deus. Isso. Agora o nosso terceiro ponto. O valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Atos capítulo 4, versículo 31. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco orando pela cura dele. Atos capítulo 9, versículos 11 ao 12, nós temos essa narrativa. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele. Atos capítulo 10, versículo 3. E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 15. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. Então, o valor da oração e da comunhão da igreja e ela em oração, né? E unida, que pode né? ser feito, unida, isso é essa comunhão. Uma igreja que tem fervor e tem um inimigo externo, ela é unida na Sim. oração, ela está unida. Porque nós não temos outro caminho a não ser Deus. Então a nossa dependência não é política e nem humana, ela é divina. Mais uma vez, a nossa dependência, tem muita gente que espera, né? Apenas no Estado, no pastor, na irmã do coque que ministra, que intercede.
Mas assim, irmãos, a nossa própria vida, ela está basada nisso, a nossa própria oração. É Deus que vai nos abençoar e nos guardar através do nosso clamor, né? Então clama de onde está, é o que Deus disse para Agar, né? O que tens, Agar? Ora, o que tens? Ela ia morrer, não tinha água, o filho ia morrer, mas o anjo disse assim, levanta-te daí onde estás. Então, Paulo diz que a gente tem que orar em qualquer lugar, Sim. levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. Então a gente deve clamar da onde a gente está. Eu sempre digo, ore drogado, ore bêbado, ore doente, ore em pecado, ore, porque não é pecado orar, é em qualquer situação você pode orar. Só seja sincero, né? Deus vai ouvir a tua oração, não importa a denominação, o credo, a religião, onde você está. Vire-se para Deus e ore. E peça para Deus uma solução. Coloque Deus em primeiro lugar. Né? A gente às vezes vai direto para o hospital, a gente corre, compra remédio, faz exame, pega um especialista e gasta. Aí quando ele diz assim, ó, agora não tem jeito, aí diz, agora vou orar. O nosso primeiro socorro é o que diz lá no Salmo 121. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele te guardará. Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Guarda o teu coração. Aquelas coisas que você não consegue controlar, descansa nele, deixa com Deus, não se meta. Olhe como um espectador, como alguém que olha de fora. Eu não tenho controle disso aí, eu não sei, eu não consigo controlar isso, é externo, eu não posso mudar, eu não sou guarda de trânsito, eu não sou pastor, eu não sou político. Para não se esgotar, você tem que entender que aquilo que não está no seu controle, irmão Eliel, deixa que Deus cuida e você descansa nele, porque quando você cuida da sua saúde mental e você está descansado, você sente a paz interior e a sua vida sente a presença de Deus, a presença que eu sinto aqui agora. Essa presença que você sente aí agora, que nos faz descansar num mundo preocupado, ansioso, corrido, que luta tanto para pagar isso, para pagar aquilo, que trabalha, que se profissionaliza, que se estuda, que luta, que batalha, que briga, que discute, que pede perdão. Deixa Deus cuidar do seu coração. Deixa Deus cuidar da sua casa, da sua família, dos seus pais, porque quanto mais fala, pior. Quanto mais se mete, pior. Então deixa essas coisas com Deus, descansa teu coração. Pedro está na prisão. Não foram fazer manifestação na frente da cadeia, mas foram orar. E Deus mandou o anjo lá. Então eu penso assim. É claro que a gente tem que agir também. Mas tem momentos que a gente tem que entender. Faz uma leitura da situação. Você consegue resolver isso como? Orando. Ore a Deus, né? Ore por tudo, por todos. E se começar a analisar o contexto, há pouco tempo atrás teve a crucificação e a ressurreição de Jesus. Os guardas pretorianos que estavam cuidando do túmulo, né, viram o que aconteceu. Jesus ressuscitou e saiu, né? E, claro, receberam o dinheiro para falar o contrário, mas ninguém podia mudar aquilo que estava dentro deles, e deviam ter falado a alguém. Pouco tempo depois acontece isso com Pedro, né? Como é que o cara foi sumido ali de dentro? Como é que ele foi evaporado ali de dentro, né? Porque viu ali, saiu, estava em cadeias, saiu pelas duas portas e cada porta cuidada por guardas. Estavam os guardas ali, né? E segue embora. Então isso tudo contribuiu também, quando Paulo lá está preso também, pregando o evangelho também, isso vai servindo de testemunho, né? Isso. E muitos deles foram se convertendo também ao evangelho, né? E tem hora que a gente vai morrer, não adianta, mas enquanto tem vida, há esperança. Sim. Mas eu sinto assim a importância da oração. Quando você falou ali, não importa a maneira como você esteja, ora, eu me lembrei de Manassés. Manassés foi um rei muito ímpio, foi o pior rei da Bíblia. Chegou a construir um ídolo de Maloque para sacrificar o próprio filho, né? Era neto de Ezequias, né? Um rei que fez toda a reforma em Israel. E ele se tornou um dos piores reis, vamos dizer assim, para a nação, né? E quando ele estava lá em cadeias, todo amarrado no tronco no fundo, ele clama a Deus. E Deus ouve ele e tira ele do cárcere ainda, né? Porque dissesse, olha, clamou e se arrependeu, Deus o perdoou e ele morreu lá. Era uma coisa, né? Que se fosse pelo olhar humano, deveria morrer lá. Não, ainda ele retorna de novo para o reino,
É interessante, irmãos, como a gente sente a calma de Deus às vezes passar na nossa vida, no meio de um mundo tão turbulento, como Pedro, que está para morrer no dia seguinte, Fabiano, mas ele encontrou um jeito de dormir. Descansar, né? Como que a gente chega nesse nível, irmãos? No sono profundo. Como que a gente chega nisso? Como, irmãos? Confiar nesse ponto. Chegar numa circunstância dessas. Eu não sei, assim, parece que Deus direciona a minha fala para isso de novo, porque a gente sente que o que a gente precisa, às vezes, é se acalmar, entender o modo e o momento, saber que Deus não está dormindo, que a gente precisa só confiar e que algumas circunstâncias a gente colocar a mão é pior e que a gente só deve, em algumas situações, a gente só deve esperar e deixar o nosso coração se acalmar e confiar nele, irmãos. Deus está cuidando da nossa vida. Respira fundo, segura uns 3 segundos e depois solta a respiração pelo nariz e creia. Deus está cuidando da nossa vida. Deus está cuidando Amém. do nosso futuro. Deus está cuidando do Brasil. Deus está cuidando de tudo. Descansemos nele. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tudo fará. Então essa lição ela veio a calhar. É o valor da oração e da entrega. Ore nesse momento com a sua alma, mesmo de olho aberto, mexendo nas panelas, dirigindo. Mesmo que você esteja aí capinando, roçando alguma coisa e você está ouvindo a palavra de Deus, ore nesse momento e procure um descanso interior, a paz que só Deus dá. Sinta o anjo de Deus do teu lado, te protegendo. Você não está sozinha, você não está sozinho nessa cela, nesse presídio, nessa situação, né, nesse divórcio, essa pessoa que foi embora, que te deixou, nesse filho que não apareceu mais, né, que foi embora, você não sabe se está na rua, se está na droga. Acredite em Deus. Deus está confortando o teu coração. Não olhe para todas essas desgraças. Olhe para o Deus que conforta o teu coração. É dele que você precisa para que você possa fazer uma leitura do mundo em seu redor. Porque tudo está uma confusão. Mas quando na sua mente você conseguir descansar, você vai olhar em volta e vai ver que tem como configurar tudo isso. Reorganizar isso. Uma coisa de cada vez. Aquilo ali eu deixo para amanhã. Aquilo lá, semana que vem eu vejo. Quero saber o meu momento aqui. Aqui tem, o que eu tenho aqui? Um copo d'água, lição, meu celular, Fabiano, Charles, tem o computador, tem a rádio. Os irmãos estão ouvindo, tudo isso está em meu redor. Então eu estou aqui agora, presente, sem pensar amanhã, depois da manhã. Deus cuidará da nossa vida. Deus está cuidando da nossa vida. E vai cuidar mais ainda da nossa história. Então ore a Deus nesse sentido e encontre esse descanso que Deus está falando com você agora. Para a gente poder descansar. Só Deus para fazer isso. Amém. Amém. O nosso terceiro ponto, a igreja destemida. Testemunhos com poder. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar da sua fé, de sua fé. Atos capítulo 5 e versículo 25. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado pelos antigos escritores como Atos do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo operando de todo o livro. Mesmo quando o seu nome não é mencionado, ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante, ou quer dizer, ineficaz, ou não produz o efeito que deve proceder. Então, vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Quem é a fonte de poder da igreja? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Igreja como corpo de Cristo e igreja como indivíduos. O texto, Fabiano, que você leu, ali o testemunho de poder,
Atos 5 e 25. Para chegar no 25, se você ler o 17, que é onde começa o parágrafo, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Inveja. E aí nós vamos chegar no 25, chegando um, que é o textuário, né? Anunciou-lhe dizendo, textuário não é a leitura em classe, eis que os homens que encerrassem na prisão estão no templo e ensinam o povo, quer dizer, já haviam sido presos, foram açoitados, foram ameaçados a não continuarem, e quando eles saem da prisão, a primeira coisa que eles fazem é ensinar o povo. Muitos de nós, ao uma decepção, o que a gente fala? Pois eu não prego mais, tá? Eu não canto mais, eu não ensino mais, eu não quero mais saber de nada. Essa igreja eu não coloco mais os pés. Quantos de nós já fizemos isso, irmãos? Por conta de uma frustração, uma ofensa, uma decepção, uma fofoca, uma mentira, e a gente sai frustrado daquela igreja, a gente diz, eu nunca mais eu volto. Aqui nós temos uma lição. E depois de tudo que sofreram, eles saíram da prisão e estão no templo ensinando o povo. Quer dizer, quando nós temos uma vocação, um chamado, a gente é teimoso. Nada faz a gente parar, irmão. Nada barra, nada trava a nossa vida. A gente tem o foco. Não espere que os outros façam, não é? Eu fui pregar numa noite da vitória, Fabiano. Na noite da vitória. É uma igreja maravilhosa, eu prego lá de vez em quando, né? Mas talvez alguns visitantes foram pela vitória, né? Aí eu preguei sobre os obstáculos da conquista da terra prometida, e nesses obstáculos, uma das coisas foi a frustração, porque Deus prometeu uma terra maravilhosa, maravilhosa. Só que quando chegaram lá, eram gigantes que moravam, e eles tinham que derrotar gigantes, derrotar os inimigos que tinham carros de ferro, eram cananeus que estavam na terra, quer dizer, era uma promessa, mas tinha que ser conquistada. Então, tudo que Deus prometeu, a gente precisa conquistar palmo a palmo. Nada vem de graça, só a salvação, mas não foi de graça que Jesus pagou. Fora isso, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, perseverança, luta, diálogo, pregação, estudo da palavra, que não é fácil estudar. Tudo isso é ensaio, vai cantar, tem que se esmerar, tá na igreja, vai se incomodar, vai ouvir desaforo, vai brigar, vai ter problema. É assim, se você correr, outro vai fazer e você vai deixar de fazer o que você ama. Então continue, não é fácil, Jesus não ofereceu moleza para ninguém. Então assim, tem que continuar mesmo com tantas dificuldades. Estava lendo aqui. Convictos de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro, Atos capítulo 5 e 29. Nesse texto, temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isto está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte de sua natureza e essência, e que, por conta disso, não pode de forma alguma ser negociado. Então, não é qualquer aqui desobediência civil por qualquer coisa. É como eu falei no início, ainda há pouco, né? Não há problema nenhum em Cristo ser o teu Salvador. Eu não estou nem preocupado contigo. O problema é quando Cristo se torna Senhor. Esse é o problema. O X da questão está aí, né? É o senhorio de Cristo, né? Que o sistema daí vai bater de frente. Então, quando nós temos leis que interpretam isso, há a rebeldia. Mas a rebeldia não é a luta com armas, né? Não é fazer igual Pedro e cortar a orelha do mal colar. Isso, não é dessa forma. Nossa guerra não é contra pessoas, né? Não é contra a carne. No campo das ideias. O que acontecia? Olha,
vocês têm que se submeter ao Império Romano. Não, a gente não vai se submeter ao Império Romano. O nosso Senhor é Jesus. Então vocês vão ser jogados na cova dos leões. Eles se submetiam ser jogados na cova dos leões, né? Ou na arena, para ser queimados, para serem decapitados, para serem comidos por leões, calados. Se submetiam àquilo. É o que na verdade é assim, ó, a gente apresentar o nome de Jesus propriamente dito. Isso. Porque isso já vai censurar e incomodar muita gente. O texto diz assim, ó, e trazendo-os, porque já tinham saído e estava pregando de novo, né? Os apresentaram ao conselho e o sumo sacerdote os interrogou dizendo: não vos admoestamos, ou seja, a gente já não falou para vocês, para vocês parar de palhaçada. Nós expressamente que não ensinássemos nesse nome, eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Quer dizer, estava ruim para os sacerdotes. Porque, aí se lê ali antes, mandaram buscar eles. Mas mandaram buscar de forma pacífica porque tinham medo que o povo apedrejasse. Porque já tinham muito. Aí começa a discussão. Eles falam isso aí, né? Vão colocar, já não falamos para vocês? Não façam mais isso. Aí eles vão dizer a série de frase, né? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí levanta quem? Levanta Gamaliel. Levantou aí um certo... Teudas, né? Levantou um certo Teudas aí também, disse que também tinha um libertador, um salvador, alguma coisa aí. Mas isso aí já se acabou. Se é da parte de Deus, vai ficar. Se não é da parte de Deus, isso se acaba. Então deixa aí. Aí eles viram que não tinha outra solução, não podiam botar a mão nos apóstolos, porque senão o povo ia se revoltar, porque logo antes, aí, um pouco antes, teve a cura na Porta Formosa, né? Sim. Teve toda a discussão, os milagres que aconteciam, né? E eles vão dizendo, olha, nós estamos aqui por aquele que vocês mataram, né? O Filho de Deus que vocês mataram, isso não, porque era lançar o sangue sobre nós. Porque era vergonhoso para eles, porque a pregação era basicamente isso. Jesus foi assassinado e quem mandou matar foram os sacerdotes. Só que ele estava ali ainda, tá entendendo? Incomodava, porque estava lançando em rosto algo que eles fizeram negativo. Por isso que eles disseram, e eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes. Aí continuaram. Isso é teimoso, esse pessoalzinho, né? Por isso que o evangelho não parou, né? E outra coisa, eles não se intimidavam de falar verdades diante lá das autoridades, né? Quando eram interpelados, né? Ali eles estavam sendo interpelados e aí eles foram firmes e enfáticos. Por que eles estavam fazendo aquilo? Né? Por que eles estavam fazendo aquilo? O irmão Ismael Cunha disse assim, paz do Senhor, não ser esquerda nem direita, acabam dominando sua vida igual na rua. Uma coisa assim. É que assim, irmão Ismael, às vezes a gente vota no partido porque é um partido de direita, como a gente ouve a maioria dos crentes falando. E às vezes esse político, ele só se escondeu atrás da sigla. É isso que eu falo. Por isso que eu não vou na onda. Os reais só que a gente não entende. Você tem que olhar a vida dele. De onde é que ele veio? Individual. Individual. De onde é que ele veio? Quem é esse? Quem tá vai lá na transparência lá. Você vai ver os deputados federais, estaduais, que votam na sua porcentagem com o governo. Se você não gosta do governo, você vai lá. Ele é de um partido de direita, mas ele vota 92% junto com o governo que é de esquerda. Então você votou num camarada de direita que na verdade ele é de esquerda. Aí você vota num camarada de esquerda que na verdade ele é de direita. Então a gente tem que votar individual. Quando eu vou votar para vereador, prefeito, senador, deputado federal, estadual, eu vou olhar a pessoa. Eu vou ouvir o que ele falou para ver a ideologia, o que ele pensa sobre a família, com quem que ele faz aliança. É isso que eu faço. Tá? Pode ver, meu Facebook não tem nada de política. Nada. Porque eu não gosto de levantar bandeira assim, porque a gente passa vergonha. E depois eles erram, irmãos. Irmão, político erra. Às vezes é uma maravilha. O primeiro ano, o segundo ano, ou o primeiro mandato, chega lá na frente, descobre uma falcatrua, aí eu que fiquei lá defendendo com a bandeira, fulano de tal, eu pensei, meu Deus, que vergonha que eu fiquei. É isso que eu estou falando. Então assim, individualmente,
Tá bom, irmãos? Senador, deputado, vote individualmente que é E melhor. hoje tem muita fake news também. Descubra o que realmente aconteceu e as notícias que circulam. É. Né? Quando nós vimos na década de 90, quando teve aquele problema dos sanguessugas, quando os evangélicos começaram a ascender muito na política e começaram a ocupar os lugares, acusaram dois deputados, acho que era um deles assembleano, Da igreja, né? da igreja, acusaram deu tudo aquilo. Na próxima eleição, isso foi próximo da eleição, na próxima eleição, os crentes, por causa daquilo, não votaram nos candidatos que eram da igreja. E aí, como não ocupar espaço, ocupou o outro lado. Então, as pessoas que tinham na sua ideologia LGBT e toda essa forma de ideologia, adentraram na política. Foi quando o Clodovil entrou e levou mais uma turma junto. Né? Ele falava com um discurso moralista, mas aí os outros que estavam por trás dele não. E aí onde começou a ser introduzido essas ideologias que estão causando tantos problemas no dia de hoje. Até na escola, né? Nas escolas e tudo mais. Então nós devemos tomar cuidado com tudo. Nem tudo que você vê na internet, ela é verdade. Analise, pense e veja por que essas coisas estão sendo ditas. É necessário, nos dias de hoje, mais do que nunca, vigiar e não propagar mensagens. Primeira coisa que se vê, propagar, cuidar, né? Para não ter problemas. A irmã Maria Custódio colocou assim, ó, a gente se conforma com regras do sistema? Como diz o texto, não vos conformeis com esse mundo, sistema assembleiano, a irmã perguntou. Irmã, toda igreja tem um sistema, e às vezes é o sistema que acaba se apropriando da igreja e regulamentando, gerenciando a igreja, e às vezes o sistema, na maioria das vezes, ele é politizado, ele é desse mundo, ele é mundano, ele busca apenas favorecimento e dinheiro, né? Então, assim, as igrejas têm um sistema, seja pequena, seja grande. O que eu aprendo com isso, para viver em relação a isso? Eu ignoro, não me envolvo e sigo a minha vida com a minha família. Porque eu não vou achar uma igreja perfeita, né? Porque eu também não sou perfeito, eu entendo isso. Só que, assim, há igrejas em que há muito escândalo, então é melhor sair. Se é pra gente ficar servindo amargurado, é melhor sair e mudar de igreja. Mas tem igreja que... Do outro lado também vai ter também os seus problemas também. A religião, irmãos, quando ela forma um grupo de pessoas, ela tende a deteriorar. A gente às vezes fala da política e tal, mas às vezes a própria igreja, se ela não cuidar, ela vira um ninho de política. Sim. Pior que uma prefeitura, né? Por troca de favores, etc. e tal. Então a gente tem que tolerar isso, não colocar a nossa digital e seguir nosso caminho, congregando, buscando a Deus. E quanto menor a igreja, menor o sistema. Então é melhor congregar numa igreja bem pequenininha do que ficar aí frustrado. É difícil uma igreja que não tenha sistema. Eu já visitei muitas delas, né? Que é aquele sisteminha entra o dinheiro, daí o pastor que cuida do dinheiro, o tesoureiro é amigo do pastor, aí o filho do pastor, o neto do pastor tá ali. É isso que eu entendo por sistema, né? Aí já dá um emprego para um amigo, um parente, para o outro. Aí quem realmente tem chamado às vezes não entra. Então, assim, aprendamos a tolerar isso. Caso contrário, é melhor congregar numa igreja menor, né? Se a gente não consegue tolerar. Eu já consegui, já fui amargurado, já xinguei, já me incomodei e eu cheguei nessa conclusão: eu vou tocar a minha vida com a minha família e vou seguir meu caminho com Jesus, pregando e ensinando o que eu creio ser a verdade. Também eu congrego numa igreja boa, graças a Deus. O pastor nunca me chamou, nunca. Estou desde 2011 aqui. Nem o pastor Cisino, falecido, nem o pastor Reuel, nem o pastor Zilmar nunca me chamou e disse assim: Eliel, não pregue isso aqui, eu não quero que tu fale mais isso. Nunca. Olha que eu já falei contra muita coisa. Porque assim, nós temos pastores que são bons, são homens de Deus, então nem tudo está perdido. Tá, irmãos? Então eu tenho liberdade. Nós temos liberdade para ensinar. Tem coisas que a gente não precisa falar também porque não faz sentido, mas nós temos liberdade para ensinar. Escolha uma igreja boa para congregar. Se você quer uma sem sistema, pegue uma pequenininha. Quanto maior, maior o sistema. Outra coisa, nós devemos diferenciar a igreja física da igreja espiritual. Existem diferenças aí. E cuidar também quando a gente fala de certas coisas, né, também, porque a gente não sabe as pressões também que os líderes às vezes passam.
e às vezes se sujeito a algumas coisas para conseguir manter o povo, ou manter algumas coisas. Eu precisava de umas 2 aulas dessa. A irmã Marília falando sobre a igreja perfeita que não existe. Não existe. Ela existe, mas ela é invisível. Não é vista. Porque se ela for igreja grande. Ela diz que quer uma igreja grande. E olha, irmãos, a igreja grande, ela é una, né? Eu gosto da igreja grande. Ela é única, né? Eu congrego na igreja sede, tem 2.500 membros. Eu sou só mais um ali no meio. Mas assim, gente, eu não ouço fofoca. Eu não vejo problema. Por quê? Porque eu congrego e vou para casa. E aí os crentes são tudo de cidade longe, a maioria. Mas às vezes se você precisar de um pastor amigo, de alguém perto, você não tem. Aí você morre, não tem. Às vezes tu nem morre. sabe. Não, ficou uma semana em... Ó, o irmão Brito já tá levantando e batendo, que eu acho que já ligou, porque o frango tá na mesa, né? Então nós vamos terminar por aqui. Outro dia o irmão Eliel já faz uma live no YouTube sobre igreja, né? Você ainda que não é inscrito no canal do Pastor Eliel, se inscreva, de vez em quando sai umas lives boas ali, né? Né? As explicações ali sobre algumas dúvidas. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram ligadinhos conosco. Havia alguns aqui que eu queria nominar aqui, mas eu não tenho como, que as horas se passam. Né? O irmão Brito já levantou, tá balançando a cabeça e ele tá bem apavorado para ir embora. Né? Tem compromisso, não sei se a namorada vai lá hoje, tá lá aguardando ele. Nossa, namorada é Charles. Vamos orar então. Mas nós vamos orar, tá bom? Pode orar, irmão. Deus, obrigado por essa aula, te agradecemos. Obrigado por até aqui estar conosco, abençoando, estando dirigindo cada palavra. Que cada um de nós seja uma bênção na sua igreja, onde congrega. Que essa aula possa sempre abrir nosso entendimento, para a gente não ser enganado por ninguém. Que sejamos espirituais, mas também racionais. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco ligadinho, tá bom? Paz do Senhor, e querendo Deus, na próxima semana estaremos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Deus abençoe.